Muito boa tarde a todos. A paz e a luz do Divino Amigo, Mestre Jesus, nos envolve, nos inspira e conduz a nossa reflexão dessa tarde, nessa tão agradável tarde, aqui em Osório. Porque Jesus falava por parábolas. Que tema especial. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Esse Espírito luminoso que encarnou-se no planeta Terra a fim de nos trazer as suas lições, a fim de nos revelar de forma mais intensa e profunda as leis divinas, especialmente aquela lei que é a lei que sustenta e equilibra o universo, a lei de amor. A humanidade se divide a sua história entre antes e depois de Cristo. Os nossos olhos se voltam na direção do Evangelho, buscando compreender e estudar as suas lições. A humanidade inteira, ainda que grande parte da humanidade encarnada na Terra não seja de seguidores diretos de Jesus, não seja composta de pessoas que abraçam para a sua vida, diretamente falando, as lições de Jesus, não se declaram cristãos, toda a humanidade conhece a figura de Jesus. E, no entanto, essa figura, esse farol, esse sol espiritual dos nossos destinos, como diz Cláudio no livro Ave Cristo, Jesus, em muitas das suas passagens grafadas para a humanidade nos Evangelhos, pelos seus discípulos, por muitas vezes nos soa enigmático. Em diversos momentos, Jesus deixa lições que são, a um primeiro momento, incompreensíveis, difíceis de serem compreendidas, meditadas, dada a essa profundidade e mesmo a esse nosso distanciamento no tempo, no momento em que Jesus fala e da sua cultura. Sem dúvida, das passagens mais marcantes que nós encontramos nos Evangelhos estão as parábolas. Esse gênero, essa forma que Jesus encontra para comunicar algo. Então, seria relevante, ao iniciarmos a reflexão em torno desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse título, porque Jesus falava por parábolas, é um item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É importante que nós nos perguntemos, mas então, horas, o que é uma parábola? O que é uma parábola? E aí nós buscamos uma referência de um profundo estudioso do tema das parábolas, Kenneth Bailey, no seu livro As Parábolas de Lucas, em que ele vai trazer um item logo na introdução do livro para falar o que é uma parábola. E, a certo ponto do texto, ele fala assim, citando um outro estudioso, ele diz: a verdadeira parábola não é uma ilustração para ajudar a esclarecer uma discussão teológica. Pelo contrário, é uma forma
Olha só. De experiência religiosa. Olha o que esse autor diz. Uma parábola é uma forma de experiência religiosa. Por quê? Quando Jesus fala, quando Jesus profere uma palavra, uma sentença, é a palavra de um ser de tamanha evolução espiritual que nós ainda estamos começando a ter alguns vislumbres, algumas ideias. Nós sabemos e falamos, Jesus é o espírito mais puro que já passou pela Terra, é o governador espiritual do nosso planeta, aquele ser que desde os primórdios da Terra estava trabalhando para que o planeta fosse a nossa escola de evolução espiritual. Mas isso ainda soa, parece que ainda nós não temos a real noção da grandeza espiritual, que nós um dia alcançaremos, nós seremos como Ele um dia. Então, quando Jesus fala algo, a sua fala, é claro, grafada no Evangelho, atinge ao ouvinte naquele momento, naquela etapa, naquela cultura. Ele fala para quem está ouvindo, naquele contexto, naquela cultura, é claro, mas em sabendo hoje a grandeza espiritual que este ser tem, nós sabemos que a sua fala não se circunscreve ao tempo, não se circunscreve somente àquele momento da história da humanidade, e há camadas de entendimento. Há conteúdo espiritual profundo em cada fala de Jesus, e tempo após tempo, era após era, elas vão se descortinando. Esse conhecimento trazido pelo Cristo, às vezes, de forma simbólica, projetando no outro essa experiência religiosa, como diz aqui o texto de Manson, essa citação que eu falei antes aqui de Manson, é preciso então que nós aprofundemos o entendimento dessa experiência religiosa que é a parábola. Mas Kenneth Bailey segue dizendo o seguinte: uma parte do que entendemos dessa citação de Manson está dizendo, pode talvez ser enxergado melhor se criarmos uma comparação. E aí ele pega um texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, e ele vai tentar nos mostrar como é que Jesus utiliza para passar uma lição. Ele pega um texto em que é dito assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. E como é que Jesus responde a isso? Aí Kenneth Bailey diz assim: seria muito fácil para Jesus responder o seguinte diante desta fala: é fácil fazer declarações ousadas, mas você precisa considerar seriamente o que lhe custará me seguir. Parece evidente que até agora você não o fez. Preciso dizer-lhe claramente que não lhe posso oferecer salário nem segurança alguma. Se as minhas palavras não estão claras, talvez uma ilustração ajude. Por exemplo, eu nem possuo cama onde dormir. Imagine se Jesus falasse isso para ele. Essa, diz Kenneth Bailey, é a mentalidade ocidental de nós que moramos aqui no Ocidente. Descritiva, mais explicativa. Quando nós vemos um filme, e o filme ele é... Alguém já, assim, eu gosto de assistir, tá? Filmes franceses, mas filmes franceses eles têm um outro ritmo. A gente às vezes está acostumado a assistir cinema americano e é agitado e tem efeitos especiais e coisas assim. E aí tu vai ver um filme francês, o ritmo é outro. Às vezes não acontece nada. Fica olhando, uma cena inteira acontece, esperando, não
Passa. E às vezes não fica marcado na cabeça uma lição, não fica gravado. E aí vem uma cena cheia de efeito, uma cena que causa um impacto, e essa cena a gente recorda. A gente lembra. Então, olha o que ele vai dizer. Como é que Jesus respondeu a essa fala? Foi dessa forma descritiva? Não, Jesus diz o seguinte: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a fala de Jesus no Evangelho. Disse a mesma coisa, mas de uma outra forma, que causa no ouvinte um impacto, uma experiência. Causa nele uma série de ideias que gera nele uma experiência. Da mesma forma, quando ele responde a um questionamento de um jurista sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus fala, né? Olha, cumpres os mandamentos. Ele diz, eu já cumpro. Já. E aí vem a resposta tem um outro momento também em que ele fala, vai, vende tudo e me segue, mas também tem outro momento em que ele responde com a parábola do bom samaritano. Ele faz com que o ouvinte viva uma experiência para entender a lição que ele quer passar. E aí, então, o Kenneth Bailey diz assim, ao invés da declaração abstrata seguida de uma ilustração elucidadora, temos uma confrontação dramática, expressa com brevidade em termos inesquecíveis. Uma afirmação sublime a respeito da pessoa de Jesus permeia a resposta parabólica. Um impacto é causado no ouvinte, leitor, ou leitor, nós hoje, leitores, que demanda uma reação. As implicações teológicas obrigam a mente a sair desse centro compacto em inúmeras direções. Nos força a um movimento. A nossa mente precisa pensar, raciocinar, refletir para entender o que está sendo dito, o que se quer passar. Tudo isso acontece de uma só vez em uma confrontação intensa e dramática. Uma parábola foi proferida, diz ele. Presumir que podemos capturar tudo o que acontece em uma parábola, em uma definição abstrata, é entender mal a sua natureza. Porque ela é muitas coisas, ela significa muitas coisas. Entretanto, precisamos tentar. E aí o Kenneth Bailey vai trazer uma tentativa de dizer para nós o que seria uma parábola. E ele diz assim: as parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir. Nos força a uma reação, não é uma leitura, uma audição passiva. Nós precisamos nos movimentar ao ouvir a parábola, para compreender, para absorver o sentido, a lição. Elas revelam a natureza do reino de Deus e ou indicam como um filho do reino nós devemos agir. Essa é a definição que ele traz de parábola. Então é preciso movimentar-se diante dessa parábola. Mas eis que daí eu queria trazer para nós a introdução do livro do Haroldo Dutra Dias, chamado Parábolas de Jesus, texto e contexto. Vejam só o que o Haroldo diz. A narrativa bíblica revela o Todo-Poderoso comprometido em criar o homem à sua imagem e semelhança, potencialmente divino. Aí como é que a gente poderia dizer isso hoje? Com conhecimento espírita, somos espíritos em evolução, potencialmente divinos, caminhando na jornada ascensional até nos tornarmos espíritos puros.
aproximando-nos cada vez mais de Deus. Reencarnação após reencarnação, etapa após etapa, transformação após transformação, seguindo e avançando sempre. Compreendendo Jesus como a concretização desse propósito, Jesus é a concretização desse objetivo da humanidade. Tornar-nos divinos, espiritualizados ao máximo, purificados. Então Jesus é essa concretização do que nós alcançaremos um dia. Compreendendo Jesus como a concretização desse propósito, nele encontramos o potencial que se fez vida plena, a palavra que se fez a carne, a metamorfose do projeto em obra. Sua vida na singela Galileia do primeiro século é testemunho do homem em plena comunhão com Deus. A vida de Jesus na singela Galileia é um testemunho da vida do homem, da criatura humana, em plena comunhão com Deus. Vamos guardar isso aqui, essa ideia. E por que não do Pai Celestial expressando-se pela criatura? O próprio Criador expressando-se através da criatura, por meio de sentimentos, pensamentos, palavras, gestos e condutas. Não só através da sua fala, porque há gestos de Jesus que são parábolas. Há acontecimentos da vida do Cristo que são parábolas. Nós não entendemos. Vamos pegar um exemplo? Expulsão dos vendilhões do templo. O gesto inteiro é como uma parábola. Comunica uma lição. Às vezes, talvez na maioria das vezes, as maiores lições que nós recebemos não têm palavras. Como diz o André Luiz na introdução do livro Nosso Lar, ele falando uma bela analogia, uma poesia sobre a evolução do espírito. Ele vai dizer que nós, aos poucos, vamos nos matriculando na academia do Evangelho. E que nessa academia nós vamos recebendo lições sem cátedras visíveis, sem palavras articuladas. Não há uma aula expositiva, há uma experiência vivida. E ela é uma parábola. Então, o Haroldo segue dizendo assim: na qualidade de porta-voz da divindade, Allan Kardec vai dizer que Jesus é médium de Deus, no livro dos médiuns. Se ele fosse médium de alguma coisa, de algo, seria médium de Deus. Então, ele é a porta-voz da divindade. Suas palavras são como um sopro do absoluto no relativo da linguagem humana. Sopro do espiritual nas narinas de barro. O Haroldo está fazendo aqui uma referência ao Gênesis, naquela poesia simbólica da criação do homem. Quando Deus pega o barro e molda e depois sopra nas narinas. É uma poesia, é uma simbologia que tem conceitos ali profundos. E é óbvio que nós não podemos entender ou querer achar que quando aquilo está escrito, foi escrito com a intenção de passar algo literal. Não. Então ele diz: no seu ensino oral, a palavra humana atinge o fulgor celeste.
parábolas, metáforas, enigmas, provérbios, toda sorte de linguagem figurada pronunciada ao embalo da antiga poesia hebraica, cheia de ritmo e sonoridade, com o fito de se eternizar, com o objetivo de se eternizar no coração do ouvinte, que é o local privilegiado da escuta. A ideia é que a parábola, que a lição fique eternizada no coração de quem vê, de quem ouve, de quem vivencia aquela experiência. Então, Allan Kardec vai nos falar, nesse capítulo, nesse item do Evangelho segundo o Espírito. Aliás, não é Allan Kardec quem fala, é o Espírito de verdade. Ele diz assim: muitas vezes a palavra, aliás, não é Allan Kardec quem fala, desculpa. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que a compreendem e menos ainda os que a praticam. Então, promete Jesus que enviaria ao tempo oportuno um Consolador prometido que viria esclarecer todas as coisas. Há uma passagem muito bonita no livro Boa Nova, em que Tiago, o apóstolo Tiago, estava com grande dificuldade de entender conceitos da lei de causa e efeito, e Jesus explicando para ele, contando algumas lições, trazendo algumas histórias, ele estava com dificuldade de entender, e aí Jesus fala para ele: Tiago, calma, ao tempo oportuno eu enviarei um Consolador, que vai esclarecer aos outros que ainda não entendem. Se você que está caminhando comigo não entende ainda, que dirá os outros? Mas eu enviarei ao tempo. Então Allan Kardec vai dizer que era necessário que a humanidade amadurecesse, vivesse experiências e desenvolvesse o seu pensamento para, ao tempo adequado, o Espiritismo viesse a aprofundar as lições trazidas por Jesus. Mas, quando estava pensando sobre esse tema, pensei assim, que há momentos, e pensando também nesse conceito que o Allan trouxe, e na fala do Kenneth Bailey também, sobre essa experiência religiosa, e como que Jesus, às vezes, a circunstância é uma parábola, não a fala, não a história que ele conta, mas a circunstância de vida. E fiquei pensando, quantas vezes a circunstância que nós estamos vivendo é uma grande parábola que quer da vida, da espiritualidade, que quer comunicar algo ao meu espírito. Por que é que Jesus fala em parábolas dessa forma conosco? Se nós pegarmos o encontro de Saulo com Jesus, poderia Jesus ter aparecido para ele e explicado a situação? Poderia Jesus ter feito algo mais, assim, chegar para ele, que era um homem de raciocínios, e falar: Saulo, eu sou o governador espiritual da terra, eu sou o Messias que você tanto esperava. E fazer discursos, e mais discursos racionais para explicar para Saulo que ele estava errado nos conceitos que ele estava levando a efeito na sua vida. Mas ele fez isso. Jesus fez isso, mas não ele diretamente. Quem que ele utilizou?
Estevão. E é bonito porque quando Saulo encontra Estevão na casa do caminho, a gente passou o ano passado todo estudando Paulo e Estevão, né? Quando Saulo, pela primeira vez, vê Estevão na casa do caminho, ele vai ver pela primeira vez Estevão falando do Evangelho. Aí Estevão abre o Evangelho, abre lá os manuscritos de Levi, que ainda não eram o Evangelho de Mateus, mas eram os escritos que eles tinham na época. Ele abre, e qual é o trecho que o Estevão lê? Mas ide antes as ovelhas desgarradas de Israel. Que é um item que está dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Da candeia, debaixo da alqueira. E aí, Estevão começa a falar racionalmente, fazendo as conexões entre a lição de Jesus e o judaísmo, que o Saulo tanto amava e tanto defendia, e Moisés, e Estevão era Jesus enviando nas circunstâncias da vida uma parábola, para que Saulo entendesse o novo caminho que ele precisava trilhar agora. Mas ele não entendeu. O orgulho gerou a cegueira. Então, quantas vezes em nossa vida o Cristo envia um mensageiro como uma parábola viva a dizer algo ao nosso coração? Quantas vezes a espiritualidade amiga nos coloca, nos conduz, nos convida a uma experiência, a uma situação que é uma lição, é um convite a mudar o rumo, ou a persistir no rumo, a renovar sentimentos. É uma parábola que surge, e nós, às vezes, muitas vezes, não queremos entender essa fala do Cristo conosco. Negamos. Aí vem a experiência intensa. Então, Jesus aparece para Saulo. Efeitos especiais. Aí primeiro ele mandou um filme, vamos fazer essa comparação. Primeiro ele mandou um filme francês. Aí depois ele mandou Deus e Reis, do Martin Scorsese. Espero que eu não tenha errado o nome do diretor, acho que era. Que é cheio de efeitos especiais, e o mar se abre, e fogo do céu, e não sei o quê. Então, e aí aquilo, aí quando Jesus desce, aquele Espírito luminoso aparece para ele, aquela experiência impactante transforma o sentimento de Saulo. Porque às vezes é preciso que as palavras calem para que a experiência da vida abra caminhos no coração. Então é uma circunstância que chega na vida depois que nós recebemos inúmeros convites da forma ocidental, para usar o companheiro ali que trouxe antes, como Jesus podia ter falado, e às vezes ele fala mesmo bem, e fala. Aí a gente não entende. Aí vem a experiência profunda e intensa. Mas é o nosso progresso, é o nosso caminho, é a nossa transformação constante. Então nos ensina Allan Kardec que a cada etapa da humanidade nós vamos tomando conhecimentos mais profundos das leis divinas. Ao seu tempo, Moisés. Mais tarde, vem o próprio Cristo. E então, após trazer conceitos, histórias, vivências, lições profundas, muitas delas deixadas como sementes que germinariam nos corações, ele então envia mais tarde a sua pleiade. Os Espíritos tomam a terra e passam a trazer os entendimentos mais profundos. E assim nós vamos progredindo, sempre aprendendo e conhecendo mais. Às vezes nós acreditamos assim que já temos todo o conhecimento de como funciona a nossa vida, de como
como é o mundo espiritual. E aí a gente pega um livro de Ivone Pereira, da médium Ivone Pereira, e começa a ler. E aí nós ficamos assim, meu Deus. A gente se dá conta que o que os Espíritos vão nos revelando é um pouquinho do que nós ainda temos condição de saber. E aos poucos nós vamos ampliando, entendendo mais como funcionam os fluidos, como funcionam os mecanismos da vida, desses inúmeros planos existenciais, dessa nossa jornada evolutiva. E gradativamente vamos nos transformando, vamos nos renovando, vamos nos dispondo a aprender mais, nos tornando sempre e sempre espíritos melhores, renovados. É assim que nós seguimos. Então, nós possamos olhar para a nossa vida e tentar entender o que a circunstância que eu estou vivendo hoje quer me ensinar. Qual a lição eu preciso aprender nessa experiência, na pessoa que chega, na página que eu leio? Jesus poderia ter dado todas as respostas a Saulo. Às vezes nós perguntamos, né? O que eu devo fazer agora? Qual caminho eu devo tomar agora na vida? E aí nós perguntamos, por que vocês estão falando em parábola comigo? Jesus não responde para Saulo. Não responde. Ele diz, levanta e entra na cidade. Vai para a vida, que a vida te trará as respostas. Mas mantenha-te conectado com Deus. Mantenha-te em sintonia com os benfeitores espirituais. Mantenha-te com os objetivos da vida voltados para o alto. Agindo aqui, mas com os objetivos voltados para a vida superior. Reconhecendo a nossa missão. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão. Sabe, a tua missão é fazer o bem. Pronto. Parábola resumida. A tua missão na Terra é fazer o bem e ser melhor um pouquinho a cada dia. Agora já sabemos. Bom, cada um de nós tem uma variação, tem uma peculiaridade desse fazer o bem, dessa transformação, dessa renovação. Cabe a cada um de nós levantar, entrar na cidade e estar em sintonia com o alto, aguardando as respostas que virão. Virão de onde? De dentro de cada um de nós. Sigamos com Jesus, aprendendo as lições a cada novo dia. Agradeço a atenção.